E hoje nós vamos ter a mesa plena, amém? Quem estava na edição passada? Nós tivemos a mesa plena, né? Foi maravilhoso, né? Quase que a mulherada virava, era a mesa, né? De tão poderoso que foi aquela mesa. E hoje eu tenho duas amigas para trazer para essa mesa e para a gente compartilhar. Nós estamos falando nesses dias sobre ser uma mulher constante, sobre ser um homem constante em Deus. E essas duas mulheres, nós estávamos pensando em quem trazer para essa mesa. E a gente lembrou dessas mulheres que elas foram constantes, assim como a pastora Cátia, assim como o pastor Gilmar, foram constantes no tempo, né, que eles passaram pela adversidade. E eu quero chamar aqui, eu vou contar uma história antes de eu chamar ela. Eu estava falando para as meninas da minha caravana, quem vai ministrar? Quem vai ministrar? E eu disse, gente, eu tenho um testemunho para contar para vocês. Eu só vou contar porque eu já contei para ela. E a Bispa Inês, na primeira edição que eu fui da Conferência Plenas, né? Eu lembro que eu cheguei lá e eu disse, eu vou por causa da pastora Viviane, né? Sei que vocês aí vieram por causa de alguma, mas eu disse, Deus vai surpreender você hoje aqui. E Deus me surpreendeu naquele lugar, porque naquele momento, gente, sabe o que é que aconteceu? Terminou a ministração da pastora Viviane e em seguida seria essa maravilhosa que eu vou apresentar para vocês. Gente, e ela não veio só, ela veio acompanhada. Meu Deus do céu, aí ela começou, aí eu digo, acho que já tá bom. Menina, aí sobe a outra, eu digo, meu Deus do céu. Depois eu digo, gente, qual foi a placa? Alguém pegou? Porque eu fiquei destroçada, viu, meninas? Depois da ministração de vocês, né? Então, assim, eu quero chamar para sentar à mesa a Bispa Inês, nossa amiga maravilhosa, ali líder do Ministério Porta da Graça. Seja bem-vinda. Aqui. Amém? Aqui, pode sentar aí do lado. Amém? Então, gente, como eu fui abençoada, né, naquele dia. E desde ali, gente, eu permaneci na conferência, né? E hoje estou ajudando a pastora Cátia, né? Através da vida dessas mulheres que foram tremendamente usadas e hoje também vão ser usadas. As filhas dela, gente, são lindas, tá ali, ó, a Dália. Fica em pé, gente, porque é impossível não mostrar essa beleza toda. E não é só beleza, não, gente. São espetaculares, ungida, inteligente, sábia, né? Você também, meu amor, sigo ela. De vez em quando eu troco umas figurinhas com ela lá pelo Instagram. Maravilhosa, amém? Então tá, eu posso, né? Glória a Deus. Obrigado, meninas. Amém. Olha aí, ó, maravilhosas, tá vendo? Gente, e a outra também é uma amiga muito querida, né? Que eu digo que eu sempre falo para ela, desde o dia que eu conheci, eu digo, ela é simples como Jesus. Ela me impactou com a simplicidade dela. E eu disse, amiga, você é simples como Jesus. Eu amo tanto isso que você carrega. Você é simples assim, tão doce. E a gente consegue sentir tão notória a presença de Deus na tua vida. E eu quero chamar aqui a minha amiga, simples como Jesus, pastora Viviane Santana. Amém, pastora? Pode sentar, pastora, seja bem-vinda. Deus abençoe você. Ela esteve também no nosso podcast Casados para Sempre. Quem ainda não assistiu, vai lá no YouTube e assiste, porque foi uma bênção, né, ali ela com o seu amado. E eu vou passar, antes da gente começar esse bate-papo, vou passar para a Bispa Inês, para ela se apresentar, falar um pouco, falar sobre a expectativa gerada de estar hoje também nesse lugar. Amém? Amém. A paz do Senhor, graça e paz. Bom dia, como você preferir. É um privilégio, pastora. Estar aqui hoje é honroso.
é um privilégio que Deus nos dá, né? Nós nos sentimos assim, dentro do coração de Deus. Quando nós chegamos a um lugar como este, diante de mulheres vencedoras, corajosas, o Plenas, é assim, a gente passa o ano sonhando com Plenas, né? Nós que somos pastoras, quando nós vamos fazer nossa agenda da igreja, a gente espera lá, a gente tem que ver quando vai ser o Plenas. Nessa época, a gente não pode marcar nenhum evento, não pode ter nada nesse dia na igreja. E a gente sempre pergunta da pastora Cátia, quando vai ser o Plenas? Porque nós vamos fechar nossa agenda. Então, a nossa expectativa para esse evento, ela já começa no final do ano, né? Já começa hoje a expectativa para a próxima data. Então, eu sou bispa Inês, sou bispa do Ministério Internacional Porta da Graça. O Senhor nos deu o privilégio de fazer a obra dele. Alguns falam assim, é pesado fazer a obra. E eu falo, quando Cristo segura o peso, se torna leve, né? Então, nós fazemos com muito prazer. Sou mãe de 3 filhos, o Senhor levou um e deixou 2 comigo, que carregam junto comigo a arca, né? Eu sentada ali agora tomando café e eu disse, hoje eu adoro ao Senhor por Ele ter levado meu filho. Eu adoro ao Senhor, porque meu filho hoje poderia estar em uma prostituição, em drogas, em alguma situação constrangedora, mas hoje ele mora com o Senhor, né? Eu falava para as minhas filhas, o sentimento que eu tenho hoje é de adoração a Deus, pelo que Ele fez na minha vida, por chegar até aqui. Cada mulher que está aqui tem uma história, cada pessoa tem uma história. Se todas pudessem pegar esse microfone, seriam histórias impactantes, que nós diríamos assim, eu não passei nada diante do que essa mulher passou, mas aprove a Deus nos escolher para estarmos aqui e nós queremos compartilhar aquilo que Deus fez na nossa vida. Amém, obrigado. Agora é com você, pastora Vivi. Oi. Shalom, sejam todas bem-vindas, né? Eu me chamo pastora Viviane e antes de eu me apresentar a vocês, eu quero agradecer a pastora Gi e a pastora Kátia, né, por essa oportunidade, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E eu sou mãe de 2 filhos, o mais velho é o Davi, ele é especial, sou uma mãe atípica, e o Kevin, de 8 anos. Então, Deus me agraciou com 2 príncipes muito maravilhosos. E estou aqui diante de um exército de mulheres, uma mulher improvável, uma mulher escondida, mas aos olhos do Senhor era o tempo a qual está escondida. E hoje eu me deparo com um exército de mulheres para glorificar a Deus através de tudo aquilo que Ele fez e tem feito em minha casa e em minha vida. Amém. Gente, nós trouxemos essas 2 mulheres justamente para falar sobre como ser constante. Constante, a gente tem esse entendimento de que ser constante não é ausência de problemas. Porque quando as pessoas olham para a gente, falam sobre a palavra constante. Meu Deus, não tem problema, né? Está todo o tempo, né, naquela situação, né, só bênção, vitória, vitória e vitória. Mas para que venham as vitórias, a gente tem que ter as lutas, as pelejas, né? E como foi falado até no vídeo, a quem é mais dado, mais é cobrado, né? Eu ouvindo uma ministração do Brunet, e ele falando assim, que soldados de elite, eles vão passar por uma tarefa, uma prova mais difícil, né? E muitas vezes, quando Deus está nos forjando como soldados de elite, a gente sabe que o nível da prova vai ser mais alto. Não é verdade, bispa? E aí, a bispa Inês, ela tem 2 histórias, gente, assim, que eu vejo incrível na vida dela, e eu conheci isso lá no Plenas, quando ela testemunhou. Foi quando, de repente, o divórcio bate a porta. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Antes desse divórcio veio a perda do filho, que você já falou aqui. Hoje eu louvo ao Senhor, né?
Então, porque é difícil, às vezes, a gente ser constante nessas áreas. Imagina do luto, imagina do seu filho, né? Porque tinham 2 meninas e ali tinha um rapaz, né? E aí, muitas vezes, ontem a gente estava conversando com a pastora Tânia, ela disse assim, uma coisa que ela deixou pra gente, que só é multiplicador quem tem 3 filhos. Então a senhora é multiplicadora. Eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, só tenho um. Não entrei na lista do multiplicação. Vem os espirituais. Ai, obrigado, bispa. Bispa está dizendo aqui, vem os espirituais. Glória a Deus, que eu fiquei preocupada ontem. Eu digo, ainda bem que meu marido não estava nessa mesa, porque ele ia dizer, eu não te falei. Né? Mas isso é maravilhoso e a gente quer ouvir de você. Talvez quantas mulheres aqui estejam passando por isso, um luto ou a questão de um divórcio, e principalmente que a sua história, você estava ali no ministério, e aí tem o julgamento, e aí já tem a bancada de juízes, já tem os acusadores, já tem tudo aquilo. Fale pra gente, por favor. Então, pastora, e mulheres lindas, maravilhosas, meu Deus, quantas mulheres bonitas, ricas e lindas nesse lugar. Assim, são fases que nós passamos que nós não entendemos. Eu sou família, muito família, né? Eu amo família, protejo família. Eu vou ao extremo para defender um casamento, para que não haja um divórcio em uma família. Eu faço qualquer coisa, eu me dou, eu falto me mudar para dentro da casa de um casal, para que o divórcio não chegue à porta. Porque quem passou por um divórcio sabe a dor do divórcio. Sabe, a dor que passa, como você colocou, o julgamento, a rejeição, os questionamentos. Por que uma mulher de Deus perde o seu esposo? Por quê? Uma mulher que ora tanto, porque uma mulher que profetiza, porque uma mulher que prega tanto, que fala tanto sobre casamento, sobre família, ela chega a um divórcio. Então, é um tabu, né? É um tabu para nós, para a igreja ainda o divórcio. Nunca será projeto de Deus o divórcio. Deus nunca estará abençoando um divórcio. O divórcio sempre será, continuará sendo pela dureza do coração do homem. Deus nunca vai unir um casal para separar. Mas infelizmente, tanto homens quanto mulheres passam por um divórcio, não por vontade própria, mas por uma necessidade grande. No meu caso, eu me casei com 16 anos. Um homem totalmente prostituto, filho de pastor, músico da igreja, mas quando eu descobri o nível de prostituição dele, era terrível, como é até hoje, nunca conseguiu se libertar. Eu lutei pelo meu casamento 23 anos. Eu não sei quantas vezes ele fez a mala e saiu de casa. E eu orava até que ele voltasse para casa. Eu não abria mão do meu casamento, eu quero deixar bem claro, eu nunca abri mão do meu casamento. Eu nunca quis me divorciar. A decisão nunca foi minha, não partiu de mim. E eu orava e pedia a Deus que ele voltasse. E ele voltava, ele ficava 1 ano, até 2 anos às vezes, muito bem dentro de casa. E ele dizia, você é maravilhosa, você é linda, você é perfeita, você é uma mulher de Deus, mas eu não te amo, eu não consigo te amar. Eu não sei o que acontece. E eu falava, não, isso é coisa do inimigo, vamos orar. E 7 anos de casamento, ele ficou paralítico, né? Ele pegou uma queda de 4 metros de altura e ele ficou em uma cadeira de rodas. E eu cheguei a cuidar dele como cuida de um bebê. Passei 1 ano escovando o dente, dando banho, cuidando como um bebê. E eu pensei, agora sim, agora nunca mais ele vai me trair. Só que quando ele entendeu que ele poderia conquistar uma mulher, aí foi fácil para ele. Ele abriu o caminho e começou a ir. Quando eu descobri que ele estava me traindo na cadeira de rodas, eu falei, eu não acredito. Por que ele está fazendo isso comigo? Se eu cuido tanto dele, se eu amo tanto, se eu protejo. E chegou um extremo que ele disse assim, Inês, não dá mais, não dá, não adianta. Não adianta você orar. Ele disse, para de orar, para de orar, para de jejuar, para de pedir. Porque eu não consigo me libertar. Eu preciso te deixar livre. Eu preciso deixar você ser feliz. Eu dizia, mas a minha felicidade é você. Ele dizia, eu não sou tua felicidade. Eu não te faço feliz. Eu te traio desde a primeira semana de casamento.
que eu tenho visto hoje, pastora Gi, pastora Viviane e mulheres que estão aqui amadas, que eu vejo hoje muitas mulheres abrindo mão do seu casamento por coisas muito pequenas, por coisas muito simples. Eu já vi mulher chegar comigo e dizer, eu vou me separar porque ele não me ajuda dentro de casa. Eu falo, mas isso não é um motivo para uma separação. Não, eu vou me separar porque ele não gosta de sair comigo. Eu vou na festa sozinha. Isso não é motivo para uma separação. Não existe respaldo bíblico. O único respaldo é o adultério, e ainda se você pode perdoar e continuar, você deve continuar. Mas no meu caso, eu não tive opção. Não tive. E nós estávamos com 6 meses de igreja, construindo a igreja. O ministério não partiu de mim, partiu dele. Quando o pai dele faleceu, ele disse, Inês, eu preciso fazer uma igreja. Eu preciso continuar o legado do meu pai. Eu quero ser pastor. E aquilo para mim foi lindo, foi o que eu sonhei a vida toda. Uau, agora acabou, agora eu alcancei o que eu queria. Então vamos. Eu abri mão da igreja que eu congregava, de quem eu era na igreja, para acompanhá-lo. Eu disse, eu vou com você até o fim. E nós compramos o terreno, começamos a igreja. E o meu filho tinha falecido e eu adotei um menino. Quando eu adoto um menino, 6 meses de igreja, ele chega para mim e diz, eu estou tendo um caso com a mãe do menino que você está criando. Eu estou apaixonada pela mãe do menino e eu vou embora com ela. E se você quiser ficar com a igreja, você fica. Se você quiser dar a igreja para algum pastor, você dá. Aí eu falei, Deus, o que eu faço agora? Eu vou orar. Aí eu fui orar. E eu falei, sim, não foi minha ideia, foi dele. Eu também vou embora. Eu vou embora para o sul. Vou dar essa chave dessa igreja para um pastor, vou seguir minha vida. E Deus usou uma pessoa e disse para mim assim, nunca foi sobre ele, sempre foi sobre você. Sempre foi sobre você. E essa pessoa chegou comigo e disse assim, ele não tinha chamada, você tem. Ele pode ir, você não pode. Se você for, você vai saber o peso da mão de Deus. Eu falei, meu Deus, o que eu posso sofrer mais do que isso? Eu já perdi um filho, eu cuidei de um homem numa cadeira de rodas. Ele está me deixando, o que pode vir mais? Aí eu olhei para minhas filhas, eu falei, tenho 2 filhas ainda, eu vou continuar. E eu orei, dobrei meu joelho e falei, ok, Senhor, ok, eu fico. Se não sair nenhuma pessoa da igreja por causa do escândalo, se sair uma pessoa, eu não fico. Não saiu ninguém da igreja. Saiu ninguém. A igreja estava no começo. Amém. Senhor seja louvado, seja adorado. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. E eu dobrei meu joelho, orei, aí reuni a igreja. Falei, ele está indo embora, eu vou ficar. E uma irmã segurou nas minhas mãos, nova convertida, 1 mês de crente. Me sentou no colo dela e disse, minha pastora, conte conosco. Nós vamos lhe ajudar. E as pessoas chegavam e diziam, não foi você que errou, foi ele, continua. E eu continuei, nós tínhamos 80 pessoas na igreja. E foi multiplicando o número, foi multiplicando. Aleluia. Sabe quantas vezes eu fiquei trancada dentro de um quarto, chorando? Nenhum dia. Aleluia. Nenhum dia, porque eu entendi que quem tinha me chamado era responsável pela minha história. Aleluia. Eu entendi que a glória dele era bem maior do que a vergonha, de que o opróbrio, de que a humilhação, de que tudo que eu estava passando. Acusações vieram. Mas como que ela vai pastorear se ela é divorciada? E eu fui fazer o primeiro casamento. Deus, como eu vou fazer um casamento? E Deus dizia para mim, não é sobre você, é sobre mim. Uau. Não é você, sou eu. Amém. E nós continuamos, pastora. E hoje estamos lá com a igreja, né, com 300 membros, fazendo a obra do Senhor, glorificando ao Senhor, salvando casamentos, ajudando Amém. Pessoas. Amém. O ministério é lindo. Quem não conhece, quando puder, vá lá visitar, porque é lindo. E Deus é mais lindo ainda. E enquanto a bispa falava, eu lembrei de uma frase que eu ouvi agora na conferência, quando eu estive lá, na conferência da pastora Viviane Martinello. E a Êndia Fernandes disse assim, eu não tenho controle, mas eu tenho joelhos.
Você pode não ter o controle, minha irmã, mas você tem joelhos. Tem situações que a gente vai olhar e vai dizer, Deus, não tenho como. Mas você tem joelhos. Vai dobrar teus joelhos. Porque quando Deus, Ele aponta, Ele paga a conta. Quando Ele dá a visão, Ele dá a provisão, né? E foi isso que aconteceu na vida da pastora. E não tem como questionar. Sabe, eu digo que quando Deus faz, não tem como questionar. Porque você está vendo fruto, você está vendo frutificando, você está vendo crescendo. E eu só vejo esse ministério crescer. Crescer. Então é Deus mostrando, realmente como a bispa falou, não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre Ele, é Ele que dá o crescimento. E eu quero passar agora para a pastora Vivi. Como ela falou, ela é uma mãe atípica. Talvez tenham aqui. Tem alguém, alguma mãe atípica aqui hoje? Eita, glória a Deus. Vocês são maravilhosas, vocês são guerreiras. Eu digo que Deus deu esses filhos para vocês, porque eles olharam para vocês e disseram, vocês são capazes. Por isso que eu entreguei essas joias preciosas. E a pastora Vivi vai contar um pouco, né? O sonho, o primeiro filho, aquela, né, alegria de toda mãe, e começa a sonhar, e começa a idealizar, e prepara enxoval, e está aguardando aquela criança que eu imaginei. E de repente, pastora, quando foi que você descobriu? Como é que foi? Fale para a gente como tem sido esse seu caminhar. Então, faço parte da Igreja Aliança. O meu pastor é o apóstolo Teté. E nós tomamos conta de uma Igreja Aliança na Compensa. E lá na igreja, a gente tem amizade especial. Você entra na amizade especial, passa 3 meses orando. E depois dessa amizade especial, você decide se você vai querer dar continuidade a esse namoro ou não. Mas o meu, graças a Deus, foi tudo certinho. Eu fiz a amizade especial. Namoramos pouco porque eu tive que voltar para o seminário. Voltei do seminário, nós noivamos e casamos. Então ali eu comecei a sonhar em ter uma família, porque eu não tive uma família. Então meu sonho era ter uma família, Bispo Inês. E eu sonhei em ter filhos, então Deus me concedeu o primeiro filho. Tão sonhado, tão esperado. Mas quando eu inteirei 6 meses de gestação, ele nasceu. E aí adquiri uma patologia, a hidrocefalia. E ali eu me deparei com uma criança especial. Naquele momento, meu mundo caiu. Eu disse, meu Deus, como eu fiz tudo certo e o Senhor me deu uma criança dessa forma. Mas eu amei naquele momento, cuidei do meu filho, fiquei internada com ele. Pegou alta, nós fomos para casa e até hoje eu cuido do meu filho porque Deus deu para mim. Se Ele quisesse dar para outra, Ele teria dado para outra. Mas Ele confiou a mim essa criança para me cuidar, zelar, amar. Mas a caminhada, pastora, não é fácil. Tive momentos muito difíceis, eu e meu esposo, a qual não tínhamos ajuda. E naquele momento era só eu e ele. Mas chegou um certo dia que eu desejei ter minha pastora do meu lado, ter uma ligação, ter um abraço, e eu não tive. E eu ficava dizendo, meu Deus, eu sou uma pastora, eu já era pastora nessa época, mas a minha pastora não me liga, não me manda mensagem, as meninas não vêm na minha casa me visitar. E ali surgiu o sentimento de tirar minha própria vida, porque o meu filho não dormia, então passava meses e meses sem dormir, eu e meu esposo. Ele ia trabalhar muito cansado, tinha ajuda da minha sogra, mas é uma idosa. Mas chegou um momento da minha vida que eu olhei e falei, ou eu me ergo, ou eu acabo com a minha própria vida aqui. Porque quando a gente é mãe atípica, a gente, na minha época, eu não sei agora, eu era rejeitada pela sociedade. Mas, mesmo com meu filho especial, não tendo controle na cabeça, nem no tronco, eu ia para a oração de meio-dia. Eu ia andando com o Davi no colo, mas meio-dia eu estava na oração lá na igreja.
Terça-feira eu estava com o Davi no colo, nos cultos de terça, nos cultos de domingo, e todos os cultos eu estava com o meu filho lá. Porém, ninguém chegava perto. Todo mundo olhava e não chegava perto do meu filho. E eu dizia, mas eu não vou desistir, eu vou continuar a minha caminhada. Porque nós temos duas decisões, ou a gente continua olhando para a gente como coitadinha, como uma fracassada, ou você se levanta diante disso e se faz uma vitoriosa em Cristo Jesus. E eu decidi me tornar uma mulher vitoriosa. Porque, queridos, talvez você não receba um telefonema da sua pastora, porque Deus afasta todo mundo. Porque Ele quer trabalhar com você. Ele quer você no secreto. Ele quer espremer você. Porque dessa prensa sai óleo fresco. Dessa prensa sai uma mulher madura. Sai uma mulher equilibrada. Sai uma mulher sábia. E foi isso que eu entendi. Eu não esperei mais por homens, pastoras. Eu me tranquei dentro do meu quarto e comecei a buscar a Deus. Eu não esperei mais e comecei a olhar, não, a minha pastora ela tem muito trabalho, a igreja é muito grande, a minha pastora é muito ocupada, mas eu tenho que buscar a Deus. Eu não tenho que ter uma babá do meu lado, eu preciso amadurecer, eu preciso ter maturidade cristã, eu tenho que parar de ser uma menina e me tornar uma mulher, porque hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho um filho e eles dependem de mim, eles dependem de ter uma mulher virtuosa dentro de casa. E eu decidi, queridas, dentro do meu quarto, buscar a Deus. Eu colocava as conferências, que na época era diante do trono, né? E eu ficava assistia todas as pastoras pregando, e eu botava o Davi aqui no colo, queridos, a cabeça do Davi ia para trás, o corpo ia para... Eu, volta para cá, meu filho. Ele ia, eu, volta para cá. Aí começava a orar, colocava a música, começava a dançar, começava a profetizar vida sobre a vida do Davi. E dali, queridos, eu entendi que eu não tinha que levantar de pé, mas eu tinha que levantar de joelhos. Amém. Então, toda manhã, eu acordava e eu agradecia pela minha família. Sabe, você sair nas ruas, pastoras, e as pessoas não chegar perto de você, porque o meu filho, ele tinha um problema de adenoide. Então ele não respirava normal, ele respirava roncando e ele era muito magro. E ele não tinha controle sobre o corpo, porque ele tem uma hidrocefalia, uma paralisia, não enxerga, não anda. É uma UTI dentro do quartinho dele. E quando eu saía para os médicos, as criancinhas queriam chegar perto dele, mas as mães pegavam. E eu dizia, meu filho, você é diferente, porque você carrega a presença de Deus. Amém. Você nasceu com um propósito. Deus te ama e a sua família te ama. Porque, querendo ou não, queridos, ele sente. Ele não enxerga, mas ele sente. Todo paciente sente. Quem nos ama, quem está ali para proteger. E eu falava para ele, meu filho, a sua família lhe ama, sua mãe lhe ama. Então, eu decidi ser uma mulher constante. E ser uma mulher constante, queridos, requer renúncia, requer busca, requer secreto, requer oração, muito choro e processos. Porque hoje você está aí, você está vendo a Bispa Inês, você está vendo eu aqui, você está vendo uma bancada de mulheres ali. Mas existe um processo para a gente chegar aqui. Mas a gente precisa ser constante, a gente precisa se posicionar, a gente precisa voltar à origem. E hoje eu decidi ser uma mulher constante em tudo que eu for fazer, né? E é isso, pastora, um pouquinho, né? Você que é mãe atípica, que está aí, não se sinta rejeitada, se levante, não fique chorando pelos cantos, entenda que você tem uma missão, que Deus te colocou, amém. Deus te entregou essa criança para uma missão. Então, peça de Deus, fala, Senhor, fala comigo, me mostra o que o Senhor quer que eu faça. Hoje, queridas, Deus colocou no meu coração para mim trabalhar com mães atípicas. Por quê? Porque existe muitas mães dentro de casa se sentindo rejeitada e se fecha dentro de uma bolha, porque foi isso que eu fiz. Eu não tinha amizades, eu não queria relacionamento, era uma mulher medrosa, era uma mulher que se escondia, ficava com vergonha, mas hoje eu não tenho mais vergonha, hoje eu sou uma mulher livre, porque amém. Eu entendi o meu propósito e eu estou cumprindo esse propósito que Deus colocou em minhas mãos. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Meu Deus. Acho que o problema de muitos aqui que chegou, que era desse tamanho, já ficou desse, né não? Acho que até sumiu, né? É, gente.
Então, a gente aprende aqui que ser uma mulher firme, constante, inabalável, plena, não é ausência de problema. Pelo contrário, é como você vai se posicionar diante das adversidades, diante daquilo que o Senhor vai te colocar. A gente vê aqui duas mulheres que elas se posicionaram. Às vezes nós estamos querendo, como a pastora Vivi falou, que alguém se posicione pela gente, né? A gente estava na organização e eu lembrei, e alguém chegou comigo e disse assim: poxa, pastora, hoje eu ia ligar para a senhora orar por mim. Só que eu sei que como a senhora ia dizer assim: por que tu não já está orando, né? E aí, antes dela me falar isso, eu cheguei e eu abracei ela e comecei a orar por ela, né? Ela disse: graças a Deus, pastora, porque eu tinha pedido isso para Deus, mas eu disse: eu não vou pedir para ela, mas pediu para Deus. Deus ouviu tua oração. Então, Deus, Ele pode enviar alguém, mas também muitas vezes Deus quer te usar, sabe? Lá no teu secreto, lá na tua casa, lá na tua intimidade, né? Então, Deus quer te usar, minha irmã. Se o divórcio bateu a porta, como a Bispa Inês muito colocou, eu nunca quis o divórcio, eu sou contra o divórcio, mas chegou. E agora, vou deixar de viver, vou deixar os projetos de Deus para a minha vida, porque o divórcio chegou? Não, Deus está no controle, Ele nunca perde o controle, amém? Chegou um filho, estava desejando a gravidez, chegou um filho ali, atípico, que a gente fala, especial, ele já fala especial, é alguém especial que Deus te deu para você cuidar. Então, minha irmã, ser forte e corajosa, porque o Senhor é com você, amém? Então, eu quero deixar esses minutos que nós temos aqui, nós já estamos finalizando, né? Então, nós vamos agora, eu quero deixar esses poucos minutos para que vocês deixem as considerações, Bispa, deixe suas considerações, para as mulheres talvez enlutadas, talvez que o divórcio chegou aí. Então deixe uma palavra do Senhor para a vida delas. Amém. Filipenses 4,13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso nele, porque ele me fortalece. Aleluia. Eu quero falar para vocês, mulheres, muitas mulheres que passaram ou estão passando por um processo de divórcio e que se sentem às vezes a pior mulher, e que se culpam: onde eu errei, porque eu errei, o que foi que eu fiz, por que isso aconteceu comigo? Tem coisas que nós não entendemos e nós não sabemos a resposta. Então nós precisamos nos calar e nos aquietar e, como disse Jó, colocar a mão na boca e esperar o que Deus vai fazer. Eu quero dizer que você não é menor que nenhuma mulher. Você é grande em Deus, você é suficiente para vencer. Você precisa erguer a sua cabeça, olhar para o espelho e ver quem você é. Não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você vai fazer com o que te fizeram. Pega o que fizeram com você e faz uma glória tremenda na tua vida. Seja fiel e constante. Ser constante é não abrir mão de você. Não abra mão da mulher que você é, dos teus sonhos, dos seus projetos. Continue acreditando na família, continue acreditando em casamento. Não coloque na sua cabeça que casamento não dá certo, casamento não presta. Casamento é de Deus, família é de Deus. Você passou por um processo, Deus está te ensinando algo, e eu quero dizer para você: não desista. Continue na sua caminhada, na sua jornada. E quando você ver alguma mulher passando por um processo desse, apenas acolha, abrace, ajude, diga para ela quem ela é em Deus. Porque quando eu descubro quem eu sou em Deus, eu esqueço quem eu sou na terra. E quando eu esqueço quem eu sou na terra e sei quem eu sou no céu, eu sei que eu sou capaz de vencer todas as coisas.
Eu tenho visto, pastora Gisele, mulheres que dizem assim: eu não quero mais ir para conferências, eu não quero ir para coisas de mulheres, porque eu passei pelo divórcio. E quando eu chego lá, só fala em família, só fala em casamento, só fala que não deixe seu casamento acabar. Mas isso é bíblico. Nós precisamos falar isso. Não deixe mesmo o seu casamento acabar. Não deixe mesmo o diabo destruir. Enquanto você puder lutar, lute. Mas se você passou, adore a Deus pelas irmãs que estão passando aqui, que têm a família, que não se divorciaram. Senhor, eu te agradeço pelas que estão aqui, que nenhuma delas passe pelo que eu passei. E eu quero agradecer a Deus, pastora Gi, pela sua vida, pelo privilégio de estar aqui, pela pastora Cátia. Nós acompanhamos o Plenas desde a primeira edição. A pastora Thalita falou ontem: gente, vamos nos apressar, vamos nos arrumar, amanhã a gente tem que estar pronta cedo, que é o Plenas. Então, o Plenas faz parte da nossa vida, da nossa história. Eu quero agradecer a Deus pela vida da pastora Viviane, que eu acompanho e vejo sua história. Quão linda é a tua história. Deus deu um anjo para você cuidar. Deus colocou nas tuas mãos um anjo, porque só você seria capaz de amar e de cuidar. E que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Amém. Pastora Vivi. A gente conversando aqui, eu lembrei de uma situação. Eu estava no hospital com o Davi e eu já estava tão cansada de ver ele sofrendo ali, sendo furado. E para as técnicas, para o pessoal que trabalha na área, aquilo ali se torna normal. Mas para a gente que é mãe, é muito sofredor. E eu fui correr atrás de um direito do Davi e eu ouvi uma frase: você é uma mãe muito desequilibrada. E aquela frase entrou no meu coração. E eu fiquei remoendo aquela frase. E ao preparar, escanear, né, o que eu iria falar hoje, Deus me trouxe essa frase, né? Uma mulher constante, ela precisa ser equilibrada. E como que eu busco esse equilíbrio? Pedindo domínio próprio, paciência, longanimidade. E eu peguei aquela frase e disse: Deus, se eu sou essa mãe desequilibrada, se aquela pessoa falou, me ajuda a ser uma mulher equilibrada e correr atrás do direito do meu filho como uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, sem perder a sua razão. E então, queridas, nós, como mulheres constantes, precisamos ser mulheres equilibradas. E aonde eu vou me tornar essa mulher equilibrada? Na presença do Senhor, amém, pedindo domínio próprio. Amém. Então, nós estamos aqui como grandes testemunhas, milhares e milhares de mulheres, que nós possamos sair daqui hoje, cheia da presença de Deus, amém, mas transformada, porque aqui é fonte. Então, se está jorrando fonte, nós temos que deixar entrar dentro do nosso coração e permitir que Deus nos transforme, porque aqui na Bíblia nós temos vários heróis da fé. Você também pode se tornar um. Então, nós temos que deixar que Deus conduza a nossa história. Amém. E você deixar um legado. Então, hoje eu olho para a minha vida, para a situação que eu vivo com Davi hoje e digo: eu quero deixar um legado. Eu quero que o Senhor continue me conduzindo para que a minha história permaneça aqui na terra. Aleluia, aplauda o Senhor, amém. Pastora Vivi falando aqui, e eu lembrei de algo que quem for guardiã aí, tem guardiã aqui? Aê! Então vai lembrar que eu sempre digo que o fruto do Espírito, você não pode confundir, que o fruto do Espírito é domínio próprio e não demônio próprio. Porque tem umas que tem a manifestação do demônio, né? Eu digo: minha irmã, quando for assim, vai para o teu banheiro, põe a mão na cabeça e repreende esse demônio, né? É o fruto do Espírito, não confunda isso. Diga aí para sua amiga: ei, o fruto do Espírito é domínio próprio. Então, quando vê alguém querendo se manifestar por ali, você já põe a mão, diga: minha irmã, domínio próprio. Amém? Então, nós precisamos entender isso. E ouvindo essas mulheres, eu posso dizer para vocês que ser constante em meio a tudo isso que vocês viveram,
tornaram mulheres não só com uma voz, mas com autoridade sobre aquilo que vocês estão falando. Porque hoje nós estamos com muitas vozes, bispa, pastora, muitas vozes. A gente abre o YouTube, abre o Instagram, tem muita voz, mas pouca autoridade, né? E hoje a gente olha para vocês e a gente vê, ouvindo vocês nessa mesa, a gente olha para vocês e vê mulheres não só com uma voz, mas com autoridade. E você, minha irmã que está aqui, se você está gerando aí, eu quero dizer para você, você não vai ter só uma voz nesse tempo, mas você vai ter autoridade do Senhor para falar quando você abrir a sua boca. Amém? Glória a Deus. Vem. Pode falar. Ela vai falar um pouquinho, gente, sobre o livro. Eu já tenho. Você não pode sair daqui sem esse livro, né, pastor? Sim, gente, passou batido aqui, mas o Espírito Santo me fez lembrar. Porque a Bíblia diz que Ele te fará lembrar. Nós temos um livro, eu e minhas filhas, Daliane e Thalita, elas pegaram a minha história de dor e criaram um caminho de salvação e de livramento e de vitória para várias mulheres. Nós temos um livro com o título Então Tá, Eu Posso. É sobre superação. Lá vocês vão conhecer toda a nossa história, que não deu para falar nem um terço. Quem já leu o livro sabe, né? Eu já li. E conta toda a história do meu casamento, do primeiro dia até a morte do meu filho, até a igreja, sobre tudo. Então você pode adquirir esse livro. Nós estamos com ele aqui, a Thalita, ali, a Daliane. Nós trouxemos poucos livros, mas você pode nos procurar e você vai abençoar e ser abençoado. Nós temos um testemunho de uma pastora que estava passando por um divórcio. Do nada, o esposo chegou e disse: vai embora, não quero mais, tem um amante. E ela comprou o nosso livro e ainda não tinha lido. E ela contou para nós, que ela disse: agora eu vou para a ponte e eu vou acabar com a minha vida. E ela olhou, então tá, eu posso. Ela disse: eu vou ler esse livro. E ela leu o livro. E quando ela leu, ela disse: se essa mulher suportou, eu também suporto. E não cometeu mais suicídio, né? Amém. E vários testemunhos de pessoas. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. É interessante que lá elas falam sobre o processo do divórcio e várias pessoas que leem o livro se casam, né? Para ver, não é sobre nós, é sobre Ele. Eu quero fazer algo que Deus colocou no meu coração, me perdoe, pastora, Amém. rapidinha. Eu quero que você coloque uma mão no seu coração e levante a outra mão. Amém. E diga assim: não é sobre mim, é sobre Ele. Não é o que fizeram comigo, é o que eu vou fazer com o que me fizeram. Amém, Deus te abençoe. Aleluia, aplauda o Senhor.